Olá, seja bem-vindo neste canal, eu mesmo e os outros. Nós estamos aqui com o objetivo de autoconhecimento e também poder melhorar os nossos relacionamentos, nossas inter-relações. E nessa jornada aí de autoconhecimento, nós precisamos de poder entender como que age nossa mente, por que fazemos o que fazemos. Isso aí é o nosso objetivo e vamos em frente nessa jornada, sem mais delongas. Nós já falamos um pouquinho sobre o ego ideal dentro da formação aí da personalidade e hoje nós vamos falar sobre o ideal de ego. Vamos em frente? O ideal de ego. O ideal de ego na personalidade, ele tem a ver então com o olhar para dentro. Ele se relaciona consigo mesmo internamente de acordo com padrões introjetados, estabelecidos pelos nossos educadores, são os nossos pais, nossa religião, nossos líderes espirituais, padrastos, tios, avós, seja quem for. Então, esse pessoal aí é o que nós chamamos já no vídeo passado de alter ego. Então, são esses alter egos que vão estar estabelecendo esse ideal de ego. Logo, nós podemos aqui dizer que o ideal de ego sempre estará em conflito, porque a rigidez dos seus educadores normalmente estão interferindo em todos os seus instintos, sejam eles de sexualidade, sejam instintos de sobrevivência, sejam instintos de defesa. Então, sempre vai ser reprimido, recalcado aí através dos seus educadores. Podemos dizer então que o ideal de ego sofre muitas culpas pelas censuras diante de atividades e desejos instintivos. E a restrição sem compreensão vai gerar muitos recalques no ideal de ego, ou no ego, na verdade, no ego. Vai gerar muito recalque no ego. Porque para haver uma restrição precisa necessariamente haver uma compreensão do ego. Por que essa restrição existe? Por que está sendo restringido este meu instinto? Normalmente, os educadores dizem: eu estou falando, eu estou mandando e você obedece. Então, esse tipo de educação, ele não é construtiva na relação do ego com o ideal de ego. E é isso normalmente o que acontece, principalmente em momentos em que as emoções estão exacerbadas, não é verdade? Então, os pais acabam não tendo tanta paciência, muitas atividades, os conflitos. Entretanto, nós podemos ajudar a fazer isso melhorar. O ego ideal, então, ele idealiza para ser aceito. O ideal de ego idealiza para ser aprovado. O ego ideal idealiza para ser aceito, para ser amado, para ter o status e se sentir de alguma forma empoderado. Já o ideal de ego, ele está idealizando, ele está agindo para ser aprovado, para ao máximo possível evitar qualquer tipo de repúdio, de restrição, qualquer tipo de, chamamos de bronca, né? Para não ter qualquer tipo de rigidez dentro da sua estrutura. Então, esses comportamentos que foram construídos por educadores normalmente têm um padrão de rigidez alto. Por quê? Por conta das heranças arcaicas, religiosas, morais. Então, isso vem de milhares e milhares de anos. Estruturas essas arcaicas de religiões, nós vemos aí, se você já assistiu algum filme épico, filmes aí da história da Igreja Católica, dentro dos impérios romanos, dentro do império da dinastia inglesa, francesa, enfim, você vai ver ali muita restrição religiosa, muita religiosidade, e isso até hoje nós estamos herdando. Então isso faz parte da construção também do ideal de ego e vai influenciar na personalidade, que é o que nós estamos falando, beleza? Então, tem a ver com o caráter, com o que o ego vai fazer enquanto a censura externa não está vendo. E ideal de ego tem a ver com o que se faz escondido, com o que se faz quando ninguém está vendo. Então nós estamos falando de caráter. E nós estamos falando também que o ego ideal tem a ver com o que deve ser feito para ser aceito, enquanto o ideal de ego tem a ver com o que não se deve fazer, como já falamos agora há pouco. Então, de forma aqui mais conclusiva, o ideal de ego se culpa porque atendeu a impulsos do id, seja sexual, seja de violência, seja de sobrevivência. Então, ele fez o que não deveria ter sido feito.
Então, por exemplo, ele traiu, ele teve, por exemplo, um instinto homossexual, um instinto poligâmico, um instinto de roubar, de agredir e qualquer outro. Então, são desobediências. Eu estou falando de algumas regras aqui, mas existem muitas outras. Então, nós vamos olhar que existe uma estrutura dogmática cheia de regras e leis que não tem o efeito que deveria ou supostamente gostaria que tivesse. Ao contrário, esses dogmas, essas regras, elas têm um efeito contrário. É como, por exemplo, se eu te disser agora, você está proibido de olhar para a direita. Ai, mas dá um comichão de olhar para a direita, né? Lá na cidade de Campinas existe uma rua que eu acho muito interessante, um exemplo muito claro disso. E tem um comércio e em frente a esse comércio tem um poste. E nesse poste tem uma placa assim, está do lado direito, do seu esquerdo, né? E está escrito assim, proibido olhar para a direita. É impossível não olhar para a direita. Dá um comichão tremendo, você tem que olhar para a direita, porque tudo que se diz que está proibido, o ego quer fazer. Então, isso é que vai gerar aí muitas culpas, muitas restrições, muitos conflitos. Então, normalmente, por conta disso, como é que esse ego chega no consultório ou ideal de ego? Normalmente chega com padrões morais rígidos que geram conflitos e culpas. Normalmente também na sexualidade chega com muitos conflitos. Por exemplo, falando sobre o sexo fora do casamento, ou a poligamia, a homossexualidade e a violência doméstica, as violências fora, no trânsito, tudo isso é instinto. E tudo isso é um problema, um conflito muito grande que vai chegar no consultório aí do profissional com relação ao ideal de ego. E eu quero dizer para você que nós podemos aqui finalizar qual é a relação do ego ideal com o ideal de ego. Nós vamos observar que o ego ideal vai se relacionar com o externo de forma personalizada, de acordo com ganhos e as perdas. Então, vamos olhar um exemplo muito claro aqui. Eu preciso me casar cedo e ter filhos. É o ego ideal. Por quê? Eu quero ser visto. É o que a sociedade normalmente fala. Filho, casa cedo, filho, tenha filhos, filho, quando é que você vai casar? Filho, não casou ainda, vai ficar para titia, vai ficar para titio. Então, esse é o ego ideal na sociedade externa. E quando me casar, preciso ser fiel e honesto. Opa, é o ideal de ego para dentro. Preciso, para não me culpar, me sentir culpado, ser fiel e honesto. Também criar meus filhos muito bem educados, novamente, olhando para dentro. E que sejamos uma linda família que todos possam se espelhar. Agora eu estou olhando para fora, é o ideal. Vamos olhar um exemplo aqui para que a gente entenda melhor aí essa relação dos dois e com relação à personalidade. Ego ideal. Eu tenho que me casar com uma pessoa perfeita em todos os sentidos dos meus padrões externos. Então, por exemplo, uma loira, 1,90 m, ou uma morena de 1,80 m, ou uma mulher magra, uma mulher alta, mulher gorda, ou um homem forte, um homem fraco, enfim, um homem rico, um homem pobre, mulher pobre. Aí vai se formatando aí esse ego ideal. Como que eu quero me relacionar com o externo? Então eu tenho que me casar com esta pessoa que tem esses padrões externos. Essa relação, olhando para fora, vai me dar status, vai me dar uma boa aparência na sociedade. Eu serei aceito lá fora pelo dinheiro, pela vestimenta, né? por essa relação que ela mostra. Eu vou postar na rede social essa relação. E aí o que vai acontecer? A pessoa, depois que se casa, a pessoa que me casei não é perfeita. Estou frustrado. Quero me separar da pessoa que me frustra. Eu estou aqui falando com você hoje e exatamente estamos aí na semana que o Whindersson Nunes se casou com aquela moça que eu esqueci o nome, que é uma loira. E aí o que aconteceu? Aquele menino pobre do interior do Piauí se casou com uma moça loira aqui, tal. E aí o que acontece? Olha o conflito cultural, olha aí como isso... Por que essa moça se casou com este moço? Se ele não tivesse o dinheiro que ele tem, será que ela se casaria com esse moço lá do interior do Piauí? Então, não houve uma idealização aí? Não houve aí uma personificação? Dois personagens na rede social, dois personagens que se mostram dentro da rede social. Inclusive, o Whindersson Nunes passou por uma
depressão recente porque se sentia infeliz, não tem mais vontade de viver, exatamente pela frustração das aparências. E isso é uma pressão muito grande. Aí se casa com essa moça agora, eles se separaram nessa semana e já estão aí brigando com as outras pessoas que estão falando dessa relação. Agora, olha o ideal de ego. Não posso me casar, aliás, não posso, não, vamos voltar aqui. Eu me casei com uma pessoa e ela não é perfeita. Estou frustrado, quero me separar. Aí o ideal de ego fala o quê? Não posso me separar dessa pessoa que me frustra, porque vai contra os padrões introjetados pela minha religião, pelos meus educadores. Como é que eu posso? O que meus pais vão dizer? O que minha família vai dizer? O que a minha religião vai dizer? Meu líder espiritual? Então, novamente, aí estamos nesse ciclo. Estou me sentindo, então, culpado em me separar e pensar em me separar. Eu estou falando, por exemplo, situações de pessoas, mulheres, por exemplo, que são agredidas, são violentadas, são agredidas fisicamente, psicologicamente, psiquicamente, e elas não se separam porque se sentem culpadas. Eu tenho um caso de um casal, de uma mulher, que ela era oprimida de uma forma tão grande, eu vou dizer aqui com toda tranquilidade, era tratada como cachorro, inclusive tinha que se colocar no chão para limpar a sujeira debaixo da mesa, era terrível. Essa mulher era muito humilhada, mas ela tinha dentro de si uma rigidez religiosa extremamente forte, inclusive gerada pelo próprio marido, que a culpava se tudo de mal que acontecesse, se ela pensasse em se separar dele. Porque o que a religião ia dizer? Então, essa mulher, ela estava dentro desse cativeiro psíquico e psicológico. Então, ela se sentia culpada em pensar em se separar. Sinto culpa. E, inclusive, ela se culpava pela relação estar daquela forma. Então, o ego ideal, o que ele vai fazer, então? Então, mãe, já que é assim, eu vou continuar casado, mas vou fingir que meu casamento é uma maravilha. Então, eu não posso me separar dessa pessoa que me frustra, porque vai contra os padrões, ideal de ego dos meus pais, da minha religião. Me sinto culpado por isso. Já que eu não posso me separar, eu vou fingir que está tudo bem. Então, nesses exemplos, como eu coloquei aqui, é muito mais forte quando o ideal de ego está casado com um narcisista, que é esse caso que eu contei dessa mulher, e que culpa muito as pessoas que se relacionam com ele. Então, se é casado ainda com o narcisista, meu Deus, aí é terrível. Manipulador, até psicopata. E esse narcisista vai culpar o seu cônjuge, o seu parceiro, seja o que for. Então, a solução qual que é? A solução é a flexibilidade. Dentro do consultório, é buscar restrições, as restrições rígidas, buscá-las, compreendê-las e decidir, vou flexibilizar ou não vou flexibilizar? É negociar com os outros. E se os outros não quiserem negociar, vai ter que negociar consigo mesmo. O que significa isso? É amar mesmo não gostando. Então, eu posso fazer o que eu quiser? Sim, mas vale a pena? Quais são os ganhos e perdas? Eu vou negociar, vou ter que trabalhar isso dentro de um consultório. Se você está passando por esse problema, se você conhece alguém, talvez isso não acontece nunca com você nem comigo, né? Você nunca se identifica com isso. Estou falando de outras pessoas, não é de você, de outros egos. Então, fala para essa pessoa aí, negociar, faz uma coluna aí e coloca pontos positivos e negativos de tomar uma decisão. E outro é a compreensão, trabalhar para compreender a si mesmo, compreender a realidade psíquica do seu parceiro, a realidade psíquica da pessoa que você convive na sua empresa. E isso é muito forte, porque nós estamos falando de unidade, união de culturas diferentes, de religiões diferentes, de espíritos diferentes, é tudo diferente. Então vai ter que haver uma compreensão e vai ter aí que trabalhar esses padrões. Tudo bem? Então eu fico por aqui, o ideal de ego dentro da personalidade é isso. Quando ele não vence, então ele vai se tornar, personificar para poder dar de anjo, para fingir aí que as coisas estão de acordo com aquilo que ele quer. Muito bem, se você gostou, eu te peço aí, dá seu like, eu te peço que você compartilhe, que você se inscreva no canal e faça o seu comentário para a gente ir junto aí nessa jornada em direção ao autoconhecimento neste canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.